Olá, um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe a cada um de você, aonde você está, na sua casa, em seu trabalho, não importa onde você esteja. Que Deus te abençoe, te guarde e que Deus possa proteger você e toda a sua família. Querido amigo, querida amiga, agora nesse momento, convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Provérbios, onde nós estamos lendo. E hoje nós vamos ler aqui o capítulo 13 do livro de Provérbios, dentro da mesma ideia do contraste entre o ímpio e o justo, tá? Então, queridos amigos, antes da leitura da palavra do Senhor, convido você a espalhar essa mensagem para outras pessoas, compartilhe esperança, compartilhe para que mais e mais pessoas possam conhecer desse Deus maravilhoso. Vamos a uma oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo amanhecer de um novo dia, que o Senhor possa abençoar os teus filhos onde eles estão e que todos possam ser agraciados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 13. Já com as suas Bíblias em mãos, vamos ao primeiro verso. O filho sábio ouve a instrução do pai. Mas o zombador não dá ouvido à repreensão. Querido amigo, se alguém não suporta receber uma instrução do seu pai, um ser humano que ele consegue ver, que ele tem contato, como é que ele vai receber a instrução de Deus através da sua palavra? Então, se essa pessoa ela não consegue honrar o pai ou receber a instrução do pai, ela já está caminhando ou dando passos bem largos para um dia se tornar um zombador da palavra de Deus. Então, o princípio de todas as coisas na vida de um ser humano começa dentro da sua própria casa. O filho sábio, ele ouve. Ouvir aqui ele obedece às instruções do seu pai. E se ele não obedece, um pai, um ser humano que ele vê, como é que ele vai obedecer a um Deus que ele não vê, mas somente está escrito as suas vontades na tua palavra? Do verso 2 diz assim: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Observe que as palavras, queridos, elas passam. Mas o fruto desta palavra, tanto para o bem quanto para o mal, ele permanece. Às vezes, um tapa dói muito menos do que uma palavra. Uma palavra que uma pessoa diz, às vezes faz um estrago tão grande na vida de uma pessoa, que essa pessoa às vezes vai carregar isso para o resto da vida dela. Ela vai se tornar uma pessoa diferente mediante aquilo que ela recebeu, um trato que ela recebeu daquela pessoa. E se ela não tiver um acompanhamento de um psicólogo, de um especialista nesta área, um acompanhamento espiritual, essa pessoa, infelizmente, vai se tornar uma pessoa amarga para o resto da vida dela. Versículo 6 diz assim, olha só: a justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. A maldade faz um estrago tão grande na vida do pecador, queridos, que eu nunca vi uma pessoa pecadora, uma pessoa que comete pecados expostos, ser uma pessoa digna de confiança. Se a pessoa cometer pecados, desobedecer leis físicas do homem, leis que a sociedade impõe, como leis de trânsito e outras coisas mais. Se essas pessoas não conseguem obedecer essas leis, como é que elas vão viver? Ou seja, a pessoa precisa ser honesta consigo mesmo. E uma pessoa que ela é honesta, ela é uma pessoa segura, uma pessoa digna de receber algumas coisas ou algum entendimento dessa pessoa. Aqui no versículo 6, aliás, no verso 7, diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Não aceite a avaliação de uma pessoa quando ela faz a avaliação de si mesma. Nunca aceite isso, queridos. As pessoas que produzem frutos para o bem,
elas não ficam mostrando para os outros que elas são pessoas boas. Pessoas boas você observa nos seus próprios atos. Os atos dessa pessoa você descobre. Então, cuidado com pessoas que fazem avaliações de si mesmo. Verso 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios, essa se apagará. Ou seja, o brilho da alegria que um justo tem está estampado no seu rosto. E quando esse brilho está estampado no rosto dessa pessoa, saiba que essa pessoa brilha de longe. Você já vê logo que essa pessoa é uma pessoa feliz. Eu me lembro uma vez que eu conheci uma senhora lá no interior de São Paulo, bem lá no interior mesmo. Essa senhora, quando eu estava andando com ela na rua lá para a gente fazer algumas visitas, ela disse assim, todas as pessoas que ela via na rua, ela dizia assim, olha, o seu sorriso resolve metade dos meus problemas. Ela falava isso para todas as pessoas paravam e davam aquele sorriso para ela, porque ela chegava com um sorriso. Então, a luz dos justos, ela brilha intensamente, que afeta as outras pessoas a ponto delas também brilharem. Agora, o versículo 10 diz assim: da soberba só resulta a discórdia, contendas, mas a sabedoria está com os que aconselham. Ou seja, o produto final de uma pessoa orgulhosa é contendas. O produto final, o resultado final de uma pessoa orgulhosa é brigas. Agora, olha só, aqui embaixo no verso 12, esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore da vida. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender melhor. Entenda o que ele está dizendo. Às vezes, as coisas de Deus, elas não vêm exatamente no momento que nós clamamos a Deus. E nós precisamos saber que Deus tem o seu agir no momento certo. E quando nós sabemos que Deus tem o seu agir no momento certo, nós sabemos esperar com paciência as promessas de Deus. Então, nós não vamos ter um coração adoecido. Nós não vamos ter amargura no nosso coração. Se alguma pessoa, ela não consegue entender esse tipo de coisa, ela acaba se afastando das coisas de Deus. Versículo 13. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso. Ou seja, se você despreza a palavra, em obedecer a palavra do Senhor, cedo ou mais tarde, você vai colher os frutos do que você fez. Ou seja, vale a pena obedecer a Deus? Vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena, queridos, não só para você ter bens ou benfeitorias, bênçãos nessa vida, mas aguardando a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual Ele vai nos dar o galardão a cada um conforme aquilo que você merece. Aqui no versículo 14 diz: o ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O ensino, a palavra ensino aqui é Torá, a lei do Senhor, as instruções que contém no seu livro sagrado, significa vida. Se eu obedeço a essas coisas, Deus me garante a vida eterna. Versículo 17, agora sim, eu quero que você preste bem atenção nesse provérbio de Salomão. O mensageiro perverso precipita no mal, ou seja, ele lança pessoas no mal. O mensageiro perverso, aquele que não prega a verdade, aquele que só prega mentira, ele lança pessoas na maldade. Pelos seus frutos, queridos de Jesus, pelos seus frutos o conhecereis. Aí, então, queridos, a Bíblia está dizendo que o embaixador, ele tem que falar palavras que edificam. O embaixador pode ser vida e pode ser morte. Ele pode ser bem ou pode ser maldição, ou bênção ou pode ser maldição. O desejo que se cumpre agrada a alma, versículo 19. Aquilo que edifica deve ser o desejo do nosso coração. Versículo 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Há um outro ditado em cima deste aqui, que diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas quem anda com tolos, ou quem anda com lobos, um dia será comido por eles. Olha que coisa interessante. Quem anda com sábio será sábio, mas quem anda com lobos,
um dia será devorado por eles. Então, o conselho que aqui esse provérbio, esse ditado diz é: tudo que você faz haverá consequências. A decisão que você tomar terá consequências. Aqui no versículo 23, aliás, no versículo 21, a desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem, ou seja, a retribuição. Aquilo que você semeia, aquilo que você colhe. As terras, versículo 23, as terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. Ou seja, quando você semeia, você tem que semear com muita prudência. Quando você semeia com prudência, é porque você preparou um solo. Quando você semeia a palavra dentro do coração de alguém, você tem que semear a palavra, primeiro curando as feridas do pecado na vida dessa pessoa. Agora, o versículo 24 diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem ama, este o disciplina desde cedo. Ou seja, aqui está implícito o que também está escrito no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 5 a verso 11, quando o autor do livro de Hebreus diz assim, que o Senhor repreende todos quanto ele ama. Então o pai, quando ele ama o seu filho, ele repreende, ele não retém a vara. Agora tem um verso que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, que eu quero ler com vocês, para que você possa entender, você pai, agora eu posso sair batendo nos meus filhos? Será? Olha só o que diz a Bíblia aqui, Efésios capítulo 6, versículo 1 até o verso 4, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Isso é um conselho da palavra de Deus para você, filho, para mim que sou filho. Agora, olha só o conselho para mim também, que também sou pai. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação no Senhor. Queridos, quando você cria o seu filho na admoestação no Senhor, na disciplina do Senhor, você não precisa bater nele. É isso mesmo. Se você cria o seu filho, ou se você criou ou está criando o seu filho desde o início, na admoestação do Senhor, na palavra do Senhor, saiba que só você ter uma boa conversa com eles, mostrando para eles o que o Deus Todo-Poderoso espera deles, pode ter certeza que você terá filhos obedientes a você e obedientes também à palavra do Senhor. Por isso, hoje eu quero deixar para você que é pai um apelo e para você que é filho um apelo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tanto para o pai quanto para o filho. Ambos precisam ter o temor ao Senhor para terem sabedoria de como viver nessa terra, esperando a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham uma ótima terça-feira, em nome de Jesus. Amém.